Sejam bem-vindos a mais um episódio da Ideia Uma Só. Hoje eu trago para vocês mais um convidado que entende muito de SST. É o Vitor, casado com a Ítala. Vitor, meu irmão, mais uma vez, prazerzão estar aqui com você. Diz ao pessoal aí, quem é o Vitor? Prazer é meu, Rodolfo. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, né? O Vitor como você já citou, é casado, né? É, sou proprietário da SSO Consultoria Ocupacional. Então, a gente já tem essa parceria já há algum tempo, né? Presta o serviço aí na área de segurança do trabalho, segurança e saúde ocupacional. Então, toda essa demanda relacionada a segurança do trabalhador, a saúde, né, do colaborador dentro da empresa, a gente está realizando esse tipo de atividade. É isso, pessoal. A gente vai conversar muito aqui sobre a empresa do Vitor, o que é que ele presta o serviço, como ele falou aí, a saúde do trabalhador. Então a gente tem várias regras, né, Vitor? Esse governo aí, ele, não sei se faz bem ou faz mal, mas enfim, a gente tem que É, cumprir a legislação, né, cara? isso. Muitas pessoas reclamam, né? Principalmente empresário. E não é à toa, eu também como empresário, né? Hoje nós pagamos muitos impostos, não só quando se tem um CNPJ, mas já na nossa vida nós pagamos já muitos impostos. Então, a segurança do trabalho, muitos empresários têm a ideia, muitas empresas, né? Têm a ideia que a segurança do trabalho é um custo adicional no qual não precisaria ter. Mas quando a gente coloca na balança para pesar algumas situações, se vê que realmente segurança do trabalho vai tanto gerar uma saúde, uma segurança para o seu colaborador, como também vai aumentar a produtividade na empresa. Isso a gente já fez alguns testes em várias empresas e ficou comprovado que realmente quando a segurança do trabalho entra junto com o colaborador, a produtividade aumenta bastante, porque vai ter uma atenção maior em outros pontos no qual não é que o empresário não dê valor, mas muitas vezes não observa aquele ponto. Então, a segurança do trabalho auxilia isso, a gente proporciona, lógico, um ambiente mais confortável para um funcionário e também com isso aí acaba aumentando a produtividade. Pois é, cara, você falou em relação à produtividade e cada vez mais a gente como empresário entende, né, vê que o funcionário ele faz parte ele é a parte principal da empresa, para falar a verdade, né, o capital Isso, intelectual, né? isso. Então, quando a gente fala em segurança, a gente realmente tem que dar para ele um ambiente confortável, um ambiente realmente salubre para poder trabalhar. E a gente vai Correto. falar aqui muito sobre esses programas para o pessoal poder entender. Muitos empresários aqui não entendem a importância. Se você efetivamente aí não sabe nem o que é SST, fica ligado aqui que o Vitor vai explicar tudo. Vou primeiro perguntar aí, Vitor, sobre essa siglazinha aí, SST, o que é que significa? Isso, SST é Segurança e Saúde no Trabalho, né? Utiliza mais essa sigla por conta do E-Social. Hoje, quem tem uma empresa, né? Você sabe melhor do que eu, tem que realizar tudo praticamente hoje através do E-Social. Então, os impostos FGTS, INSS e segurança do trabalho também contempla lá no E-Social. Então, é mais uma ferramenta que o governo tem, né, para a gente poder alimentar as informações de segurança do trabalho, como também de fiscalizar as empresas. Mas o significado da sigla, né, SST, quem é da área não utiliza muito essa sigla. E é? Né? A gente não utiliza muito esse tipo de Qual é a sigla. sigla que vocês utilizam? Utiliza mais a questão de SESMIT, que Hum. é Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Né? É porque também tem a ver com a medicina também, tudo isso aí, né, cara? Isso, Que é correto. os exames clínicos e tal, né? Isso. Tem todo um passo a passo. Né? Então, a segurança do trabalho é só o cara. Quando muitas pessoas pensam em segurança do trabalho, é só utilizar a EPI. Sim. Né? A segurança do trabalho é aquele cara chato que fica cobrando utilizar a EPI, coloca a bota, coloca o capacete, e não é só isso, tá? Tem toda a questão da avaliação da saúde do colaborador através de exames, verificação do ambiente de trabalho. O EPI realmente é o último caso, né? Mas antes tem todo um passo a passo, medidas administrativas que nós tomamos para poder realmente trazer um ambiente mais confortável para todos os trabalhadores, né, da Pois é, empresa. você falou aí em várias siglas aí, a CIPA, tem também a CIPA, né? Eu lembrei agora da Isso, CIPA, tem o isso. EPI aí. Você falou do E-Social. O E-Social, ele veio realmente para poder fiscalizar essas empresas, né? Muito, até porque são muitas empresas que tem no Brasil
e não tem como ter um fiscal para fiscalizar tudo isso, né? Então, pelo E-Social aí, o governo consegue efetivamente, né, saber quantos funcionários tem e quantos estão fazendo ou não fazendo o que tem que ser feito, né, cara? Isso, correto. Hoje tem um déficit muito grande, né, de fiscalização pelo Ministério do Trabalho nas empresas. Então acaba que muitas empresas até trabalhando clandestinamente, né? E o funcionário, né, por querer trabalhar, por querer estar ganhando seu Por dinheiro, precisar também, né? precisar. Nem todo mundo faz. Ah, surgiu uma vaga aqui, eu não vou não. Nem todo Sim, mundo tem essa opção, né? exatamente. E vai acabar se sujeitando a qualquer oportunidade que aparecer. Então, acaba que em algumas empresas, a gente já até encontrou, o pessoal trabalha clandestinamente. E clandestinamente, quando eu falo, não é só a questão de não estar registrado, né, de não ter ali seus benefícios, seus impostos pagos. É até a questão também de não estar cumprindo com as normas de segurança do trabalho, que é o que a gente aplica. Então, hoje nós temos 38 normas regulamentadoras. 38, cara. 38 normas Vixe, mano. regulamentadoras. Então, que sempre está se atualizando, né? Inclusive, tem até uma atualização agora que saiu nesse mês de maio, relacionada a riscos psicossociais, né? As empresas estão obrigadas, a partir do dia 26 de maio, tá a obrigação na NR1, né, a fazer a identificação e a gestão dos riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Jornada de trabalho excessiva, sobrecarga de trabalho, assédio no trabalho também, então, assédio moral, assédio sexual, né? Isso também tem que ser avaliado, tem que ser levado em consideração hoje pelas empresas. Por que isso? Está ocorrendo muito afastamento. Hoje se tem muitos funcionários afastados na Previdência Social e pelo INSS com síndromes, né? Tem a burnout, creio que você já tenha ouvido Sim. falar. Então, por conta desse alto índice de afastamento de trabalhadores no INSS, foi adicionado também aí a avaliação dos riscos psicossociais, que as empresas precisam fazer essa avaliação, fazer essa gestão, né? Então, a gente também está preparado para dar esse suporte aí. Por mais isso é muito subjetivo, né? A gente Uhum. também avalia alguns outros pontos, além disso aí, de avaliar como é que está o ambiente de trabalho do colaborador, né? Como é a supervisão, como é a gestão, que isso também influencia aí na produtividade no trabalho do funcionário. Show, que no caso aí, por tudo que você falou aí, ele agrega em relação, pessoal, à cultura organizacional da empresa. Então, Isso, a gente está falando aqui justamente sobre segurança do trabalhador, mas tem que lembrar que a segurança ela começa realmente no ambiente, né? correto. Como as pessoas trabalham, qual local elas trabalham, como elas são lideradas. Então, eu vejo que efetivamente muitas empresas elas pararam no tempo, né? Elas não conseguem entender que isso veio, né, e para ficar, não tem para onde correr, Isso. né? Então você falou que são 38 normas, então eu tenho certeza que cada vez mais ficará mais difícil ainda ter uma empresa, né? Você tem que ter cada vez mais resiliência e estar efetivamente ao lado de pessoas que saibam fazer. Porque, por exemplo, se chegar para mim falar sobre SST, eu sei o básico, eu sei algumas normas básicas, porque tem o meu nicho de mercado aqui, que é o S2210, S2240, Uhum. S220, por exemplo. Isso. Tem algumas, como é que se chama isso? Os documentos, Sim, tem o PGR. PGR, enfim, tem várias coisas que a gente precisa pelo menos estar atento do teu segmento, do teu negócio, né? Sim, Ou sim. seja, se você contratar pessoas que efetivamente sabem fazer um negócio como a SST, como a SSO Consultoria sabe fazer isso, o cara tem que ficar aliviado, né? Porque qual é o grande problema também? É você ficar muito empresário, ficar com pirangagem, porque é pirangagem, de você querer escolher o menor preço, mas aí ele vai trazer uma melhor qualidade. E é isso que a SSO tem diferencial no mercado, né, cara? Isso. E de resolver, né, todas as situações. Porque assim, não só o empresário, mas você, quando contrata qualquer tipo de serviço, Sim, né, você quer que resolva. perfeito. Se você contrata uma pessoa, poxa, eu tenho meu box do banheiro tá com problema. Eu vou chamar uma empresa, eu não sei fazer. Sim, Eu vou pagar ao cara ali do que faz o conserto do box para ele resolver o problema, não para mim trazer problema, sim. né? Então, a ideia também da nossa empresa é essa. A partir do momento que nós estamos prestando serviço,
para o empresário, para aquela empresa em específico, a gente resolve todos os problemas e não trazer dor de cabeça para hoje e nem para amanhã para aquela empresa, porque é algo também que pode trazer um problema. Não é só a prestação do serviço, é fazer a prestação do serviço de forma errada também. Isso E pode como trazer você, problemas. e como você falou aí, né? Ou seja, a gente tá falando aqui nós somos dois empresários, mas todo mundo contrata alguma empresa para fazer alguma coisa. Isso. E essas empresas têm que cumprir essas normas, essa legislação, né? Seja ela pequena, média ou grande, tem que cumprir, Todas, né? todas. Tendo funcionário, Tem funcionário registrado CLT, já tem que realizar as medidas, aí as tratativas relacionadas a SST, tá? Então tem a questão do E-Social, que tem a questão dos eventos que você citou, sim. o S2210, que é a questão da CAT, né? Que é a comunicação de acidente de trabalho. Fala um pouquinho da CAT para você poder entender melhor sobre isso aí. A CAT, ela vai ser emitida em 3 situações, tá? Acidente de trajeto, que é aquele relacionado ao colaborador casa, trabalho e trabalho-casa. Então, quando acontecer esse tipo de acidente de trajeto, independentemente no ônibus, transporte particular, foi no deslocamento para casa, trabalho, trabalho-casa, terá que ser emitida a CAT, né? Faz a comunicação de acidente de trabalho através do evento S2210. O acidente habitual, né, que é aquele acidente que acontece no decorrer das suas atividades na empresa. Então, eu estou aqui no escritório, levanto, escorrego e caio. E aí torço, tenho uma fratura na mão. Então, foi recorrente a minha atividade no trabalho. Tem que ser gerado a CAT. E o acidente relacionado à doença ocupacional. Tá? Então, a síndrome de Burnout tem que ser gerado uma CAT, né? Faz a investigação junto com o médico, se identificado que aquele problema foi relacionado ao seu ambiente do trabalho, tem que ser gerado a CAT. Um colaborador, por exemplo, um pedreiro, ele está exposto à poeira, à sílica, né? E ele pode adquirir um problema de saúde no pulmão ou na pele relacionado àquele risco. E aí não toma as medidas de prevenção necessárias, como o uso do EPI, treinamento, enfim. E ele acaba adquirindo uma doença por conta do cimento. Então, isso tem que ser gerado uma CAT também. Tá? Além desse evento, o 2210, tem o 2220, que é o ASO, né? É outro código, né? Cheio de código na parte de segurança do trabalho. O ASO é o exame, né? Aquele exame admissional, demissional, que tem que ser feito. Isso, correto. É o atestado de saúde ocupacional. Mas para facilitar é o exame. Vitor, você faça sim. Se tiver problema com ASO, com exame, a gente consegue fazer também. Perfeito. Tá? E realizamos os envios para o E-Social. Tá? Além de a gente disponibilizar a realização do exame, tá? Também realizamos o envio diretamente para o E-Social. Então o exame vai depender muito de cada atividade. Né? Se é um colaborador que tem uma atividade administrativa, ele vai fazer um tipo de exame, que geralmente é só o exame clínico. Sim. Mas um colaborador, como eu citei aqui, um pedreiro, que está exposto a ruído, a poeira, a vários outros riscos no seu ambiente de trabalho, ele tem que fazer, além do exame clínico, alguns exames complementares a mais, para poder avaliar se a exposição ao risco está trazendo algum problema de saúde ao colaborador. Então, veja como é importante, né, a realização do exame. E como você citou, o exame ele tem vários períodos, né? Tem o exame admissional, que é indicado a realização sempre antes da admissão do colaborador. Eu quero contratar um funcionário, né? Muito empresário faz... eu tenho um amigo que ele está sem trabalhar e eu vou contratar ele para trabalhar comigo. Aí contrata o cara, não faz exame. No início, o cara é perfeito. Só flores, né? Isso, só é perfeito. Sai fazendo tudo, mas depois o cara já não vai gostando do emprego, porque é amigo, já tá pegando pesado comigo, e aí já começa a criar problema, informa que está com um problema de saúde que adquiriu na empresa, e isso você não tem como comprovar posteriormente. Por quê? O funcionário ele não fez o exame admissional. Não foi verificado se antes da admissão dele, ele tinha algum problema e estava apto a desempenhar aquela função. Então, tem o admissional, tem um periódico, que tem que ser realizado a cada 12 meses, ou dependendo da atividade, semestralmente, tá? Tem o exame demissional, que também é indicado realizar antes
da admissão, tá? Porque acontece de muito funcionário estar com algum problema de saúde e aí não faz o exame, a empresa faz o desligamento e lá na frente o funcionário comprova que teve Sim. algum problema e a empresa, infelizmente, vai ter que readmitir aquele funcionário. Então, Show. veja a necessidade que tem da realização desse exame. Então, além da gente proporcionar isso, nós também já realizamos o envio direto para o E-Social, tá? Show de bola. Pegando uma partezinha aí, Vitor, empresário, se você está contratando um funcionário, segue o jogo, a regra do jogo, cara. Não adianta você contratar as pessoas e não fazer todo esse passo a passo. Porque no final, cada tiro no próprio pé, né, cara? Porque você Isso. falou aí, você às vezes quer economizar e no final essa economia não valeu foi de Cara, aí nada. é uma economia que eu vou te dizer, um exame, o custo de um exame para um funcionário é em torno de 30 a 50 reais. Pra tua segurança, né? Cara, 30 a 50. Ah, mas é por cada funcionário. Eu tenho aqui na minha empresa 150. Mas 150, se você colocar na balança o que te pode trazer de problema futuro, isso aí, as multas hoje, dependendo da situação, são muito variáveis. Sim, Mas não tem multa menor do que um salário mínimo, não. Tá? De um salário mínimo chega até 300 mil. pois Ou é. até mais, dependendo do porte da empresa, do grau de risco, da quantidade de funcionários, do que se a empresa já é recorrente de alguma outra penalidade, enfim, são vários fatores. Mas o que é 30, 50 reais para um simples exame que lá na frente, né, vai evitar bastante problema. Pois é, cara, você realmente tem empresário, realmente tem empresa, né? Ô, corta isso. Você realmente ter funcionário, velho, hoje em dia, a gente tem que ter realmente todo esse cuidado, né? E principalmente quando você vai contratar no início, se você não se preocupar com contratar certo, realmente é uma dor de cabeça muito grande. A gente, como empresário, tem que saber disso, né, cara? Porque Isso, é algo que a gente não pode estar vacilando, é algo que a gente não pode apenas abrir uma empresa e achar ela que ela é um brinquedo, né? isso. Porque senão esse brinquedo vai ficar realmente muito caro. É um negócio excepcional isso. Porque se você não souber jogar o jogo, como eu falei mais uma vez, é melhor o cara nem entrar nesse jogo. Isso. Porque eu sei que é difícil, né? Você hoje tem quantos funcionários na tua empresa? Hoje eu tenho 7 funcionários na minha equipe, que a gente realiza Diretos, né? sim, diretos, fora os parceiros, Sim. né? Nós temos alguns parceiros de atividades, mas diretamente hoje eu tenho 7. Como por exemplo, aqui na minha empresa eu tenho 10 funcionários, mas eu tenho vocês como parceiro, ou seja, Isso, são as minhas outras mãos, vamos falar assim. isso, Ou seja, a gente tem a confiança, né? Para quem não sabe, a gente administra condomínios efetivamente têm os seus funcionários, que também é uma empresa, um condomínio, logo também tem que fazer anualmente, né, esses programas, esses eventos. Então a gente contrata o Vitor para justamente o quê? Olha, eu não tenho especialidade nisso, eu não conheço isso, preciso efetivamente ter uma parceria com quem sabe fazer um negócio. Então, como você falou aí, 38 normas, eu sei nem para onde é que vai isso. Eu só sei uma coisa, quando eu tenho uma parceria com uma empresa que sabe fazer, o cara vai ficar tranquilo, é não, meu irmão? tranquilidade total. Tranquilidade total. E a empresa é capacitada, né? A gente Sim, sabe o que está fazendo. Pronto, você nos contrata, você sabe o básico sim, relacionado à segurança do trabalho. Se perfeito. um cliente chegar para você, um cliente seu chegar para você, ó, o que é segurança do trabalho? Você vai saber explicar ali o que é, o que precisa, quais documentos, mas se surgir uma dúvida mais específica, você não vai saber. Ou pode passar até a informação errada. Sim. Então, por isso, muitas vezes a gente precisa de um parceiro relacionado a tal atividade para que a gente possa desenvolver uma troca de informação melhor para os nossos clientes. Sim. E também, Vitor, para mim, como a ideia é uma só, são dados importantes que, se você não tem familiaridade de fazer um negócio acontecer, você pode jogar algum dado errado. Por exemplo, a gente está aí para dia 30 de maio para poder entregar o imposto de renda, Isso. né? Então, se você não tem experiência e você vai fazer o imposto de renda e você faz de uma forma errada, ou seja, o sistema está ali para todo mundo usar. Eu, por exemplo, faço a minha imposto de renda sozinho, não preciso de contador hoje, graças a Deus, ou não.
Talvez eu até quisesse o contador para fazer meu imposto de renda, né? Sim, Mas se eu não fizer o lançamento correto, aquilo ali pode dar um problema para mim no futuro, isso, né? Então a mesma isso. ideia do E-Social. Se o cara não souber mexer, realmente dá um problema, né, Se cara? não, tudo hoje tem prazo, Sim. né? Tem data estabelecida. O imposto de renda você tem até o dia 30 de maio. Mas isso, a informação já está liberada lá desde janeiro. Você não Perfeito. me corrija se eu estiver errado. Desde janeiro. Então, a gente, como brasileiro, já costuma deixar para a última hora, É. né? A questão da segurança do trabalho e do E-Social também tem um prazo, né? Não só o prazo, tem a questão da admissão, então a parte de SST também tem um prazo mensal. Se você não enviar até aquele dia estabelecido mensal, tá recorrente aí a passível, né, a multas e penalidades. Show. A gente falou aqui sobre o S2210, né, que foi a CAT. Isso, Falou sobre o S2220, que foi os ASUS, né? isso. E o S2240 são os três eventos que eu conheço. Isso. Na parte de segurança do trabalho, esses são os eventos que a gente precisa São os ter principais, conhecimento. né? Isso, ter conhecimento hoje. Que o S2220, 40, desculpa, é os agentes nocivos à saúde. Então, com base no laudo que é realizado, nós realizamos o PGR, PCMSO e o LTCAT. PGR é Programa de Gerenciamento de Risco, onde a gente vai fazer toda a gestão do risco da empresa, identificar, né, se, por exemplo, um zelador, quais os riscos que ele tem no ambiente de trabalho, né, relacionado a esses riscos, quais os EPIs que ele precisa utilizar, ou se não precisa de EPI, quais as medidas de prevenção que deve ter no ambiente de trabalho. Então, o PGR vai ser sobre isso aí, tá? Tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Que é realizado pelo médico do trabalho, com base no PGR, na identificação dos riscos, é realizado o PCMSO. E tem um laudo, tá? Tem um LTCAT, é o laudo técnico das condições no ambiente de trabalho, que aí é relacionado para fins de aposentadoria, tá? Fim da Previdência Social, e tem um laudo de insalubridade e periculosidade, que aí vai identificar se aquela atividade é insalubre, se o ambiente de trabalho é insalubre para aquele funcionário, ou é periculoso, né? Ou tem periculosidade. E aí, com base nessas informações, nós enviamos os eventos do S2240, tá? Que é relacionado aos riscos. Tem também, eu não me lembro o código agora, mas tem também um evento que faz parte da segurança do trabalho, que é relacionado ao exame toxicológico. Hum, Quem é motorista profissional, né? Motorista de carro pequeno não, né? Categoria A e B não precisa. Mas da C em diante, né, já para renovação da carteira de habilitação, ele precisa fazer o exame toxicológico. E isso nas empresas também é obrigatório. Se eu entendi. estou admitindo um motorista, por exemplo, de caminhão, antes dele ser admitido, tem que fazer o exame toxicológico. O exame toxicológico é para identificar, né, é um exame bem minucioso, que é para identificar se o colaborador está fazendo uso de alguma droga, de algum entorpecente, né, que possa prejudicar isso Sim, na atividade. A gente já tem a fama, né, de sim. motorista de caminhão por fazer várias viagens, né, se dopar através de alguns medicamentos, né, então o exame toxicológico faz essa identificação. E esse exame ele também tem que ser lançado no E-Social, tá? Faz parte também da segurança do trabalho. Meu amigo, é informação demais, né? É informação demais. Por isso que hoje a gente está tendo essa conversa aqui para explicar realmente o básico, né? Sim. Para ter um entendimento básico. Mas aí, em uma conversa com o cliente, muitas vezes a gente marca uma reunião, passa até mais de uma hora, explicando porque surgem muitas dúvidas, Sim. né? A gente explica o básico, mas aí no decorrer dessa conversa sempre surgem algumas dúvidas específicas relacionadas aqui já aconteceu do funcionário fazer isso, como é que eu devo proceder? Já aconteceu do ambiente de eu pedir para fazer tal atividade, isso pode, não pode, Perfeito. enfim. Porque no final, Vitor, como a ideia é uma só, eu entendo que nós, como somos os líderes dos nossos negócios, a gente precisa cada vez mais estar atento de educar, né? Correto. Porque acredito que nosso papel é esse, educação mesmo. Porque, por Isso. exemplo, eu estou na área condominial há mais de 10 anos, então eu tenho uma autoridade sobre.
né, a área condominial sobre condomínio, né, sobre esse segmento. Uhum. Então, eu tenho como efetivamente de poder explicar tintim por tintim o procedimento, como funciona, etc e tal. Então, eu vejo que eu sou um educador da área condominial. Isso. É uma forma que, dentro da área condominial, mais uma vez, tem os funcionários, que por sua vez também tem que fazer essa parte aí do SST. Logo, eu não preciso saber de tudo, né? Eu não preciso ser uma pessoa que saiba de tudo. Então, por isso que a gente precisa realmente estar sempre se relacionando com pessoas que saibam do que você faz no seu dia a dia. Então, como você falou aí, uma conversa de 1 hora, você pode realmente fazer com que a pessoa compreenda, entenda os riscos, né, de ter os funcionários, Isso. de efetivamente aí fazer o que tem que ser feito corretamente e, mais uma vez, confiar no prestador de serviço que é fazer o negócio acontecer, né? Porque você passar 1 hora explicando pro cara como funciona o negócio, etc e tal, e o cara ainda sair de lá com dúvida, eu acho que não pode, né? E ainda tem a questão que você citou aí, você, se for fazer um treinamento num condomínio, você vai dar um show, porque você entende tudo. Tanto do que os funcionários relacionados ao condomínio devem fazer durante a sua atividade, como também o que o gestor, né, do condomínio deve realizar. Muitas vezes os empresários pensam que a segurança do trabalho, a obrigatoriedade é só dele, né, de fazer, eu tenho que dar o EPI para o funcionário, eu tenho que fazer isso para ele. Não, o funcionário, o colaborador também vai ter a sua responsabilidade com isso, tá? Vai ter que utilizar o EPI corretamente para o fim que se destina, vai ter que fazer as suas atividades, lógico, quando é repassado esse conhecimento dos riscos relacionados à atividade, porque hoje os acidentes de trabalho, cerca de 80% acontece por conta de um ato inseguro do colaborador. Lógico, tem as condições inseguras que o ambiente de trabalho lhe proporciona, né? Por exemplo, um trabalho em altura, vai fazer um trabalho com a escada, então é uma condição insegura. Mas tem as medidas de prevenção para isso. Sim. Mas muitas vezes o cara sabe a medida de prevenção, mas vai lá e comete o ato inseguro. É onde acaba acontecendo o acidente. Então, a segurança do trabalho, logicamente, ela visa, né, passar essa informação para o empresário, mas também com foco no funcionário, Sim. no colaborador, Sim. para que ele venha desempenhar essas funções, né? A obrigatoriedade é apenas da empresa, não. Sim. O colaborador, ele como a gente citou aqui no início, ele é o ponto principal da empresa, né? Sem o funcionário, praticamente a empresa não vai rodar. Perfeito. Mas para isso ele precisa estar informado, né? É parte também nossa. Nós também realizamos esses treinamentos, palestras relacionadas a diversos assuntos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Show. E também muito excesso de autoconfiança do próprio colaborador, né? Porque eu vou falar isso por conta própria, em relação ao meu irmão mesmo que está na Europa já há mais de 5 anos. E ele está trabalhando nessa parte de construção de casa, etc e tal. E estava no andaime, não estava com cinto, que é um dos EPIs principais. Isso. Caiu, quebrou os 2 punhos. Então veja, não é só no Brasil que isso acontece, né? A gente tá falando aqui de um trabalho, ou seja, de um trabalhador como outro qualquer, em qualquer lugar do mundo pode acontecer esse tipo de acidente por um descuido, por um autoconfiança colaborador, e como você falou aí, mais uma vez, questão de cultura organizacional, pessoal, não esquece. Que não é só você chegar assim, ó, tá aqui o teu cinto, tá aqui tua bota, tá aqui tua luva, e vai. Não, se o cara não tiver ali, realmente, fiscalizando, fazendo papel educacional também, porque no final, o nosso papel como liderança, né, como gestor, é estar o tempo todo educando o colaborador a fazer o que tem que ser feito. Isso, né, correto. Tem que passar e é um trabalho contínuo. Sim. Porque tem muitas empresas que a gente realiza o treinamento, quando finaliza o treinamento, o cara já está lá cometendo um erro daquele treinamento que a gente realizou no período da manhã, perfeito, por exemplo. À tarde o cara já está errando. Né? É algo, como você citou, é algo cultural. E isso não é só no Brasil, não. Tá? Isso é no mundo todo. E apesar de todas as informações hoje que nós temos, né? O pessoal tem acesso fácil hoje à internet. Sim. Né? E conhecimento que é repassado e mesmo assim acontecem os erros, né? A gente passa todas as informações, deixa muitas vezes livros, cartilhas, para que no decorrer das atividades isso venha a ser até lembrado, né? Que a gente vai ver, eu faço um treinamento, com 1 semana depois o cara nem lembra o meu nome,
Dizer, aquele menino que teve aqui semana passada fez um treinamento sobre EPI, até esqueci. Aí vai lá e comete o erro. Mas é muito importante você manter a sua equipe treinada. Perfeito. Não só para desenvolver a sua atividade, que logicamente você vai ter uma produtividade bem maior desenvolvendo o seu pessoal, né, para aquela atividade no qual ele foi contratado. Mas a parte de segurança e saúde do trabalho também é bem importante para que esse desenvolvimento trabalhe em conjunto. Você tem noção, Vitor? Aqui na empresa a gente tem uma sala que se chama Recebendo para Aprender. É uma sala de treinamentos, onde a gente, todos os dias, de 8 às 9 da manhã, a gente está sempre treinando. Ou seja, o tema desse ano da empresa é o óbvio precisa ser dito. Ou seja, a gente acredita que o cara já sabe, ou até a própria pessoa acha que sabe. Pode até saber, mas tem algum outro detalhe que você acaba não fazendo e você precisa estar o tempo todo lembrando isso daí. Então, como você falou aí, o treinamento que o cara fez de manhã, à tarde ele não fez, porque ele estava praticando, a disciplina dele, né, a cultura dele era da forma antiga. Então, se você dá um treinamento, né, e o líder não ficar efetivamente ali o tempo todo de olho e tá educando de verdade, o cara só gastou energia, jogou energia fora. E pronto, você falou em um ponto importante. Tenho aqui todos os dias, Todos os dias, Todos de os 8 às dias, 9. de 8 às 9, você tira esse horário, né? Para treinar a sua equipe, Perfeito. né? Para tornar uma equipe mais produtiva, conhecimento, né? E uma das dificuldades que a gente encontra na segurança do trabalho, né? Vai ter que parar, pô, o cara vai ter que parar a atividade para fazer um treinamento. Vai, mas ele não tem que colocar na cabeça que ele não está parando de fazer o seu serviço. Ele está adquirindo conhecimento para fazer o seu serviço da melhor forma, tá? Que você citou anteriormente também a questão da autoconfiança. Bicho, tem muito cara que a gente encontra que eu já tenho 10 anos na atividade, eu já tenho... sei de tudo. Isso. Cara, uma vez tinha um cara trabalhando em altura, e aí eu pedi para ele descer, para a gente conversar, para ele botar o EPI. Ele falou, cara, ó, eu tenho 15 anos de pé de azeitona, nunca caí, né? Hoje que vai acontecer. Mas o acidente ele não diz a hora, Exatamente. a data, o local que vai acontecer, não. É muito rápido, tá? Qualquer tipo de acidente é nesse formato. É quanto menos a gente imagina. E por mais experiente que seja aquele profissional, ele precisa ser treinado também. Ele precisa de informação, né? Ele tem um conhecimento específico para o serviço que ele realiza, mas muitas vezes ele não sabe identificar o risco, né? E isso precisa ser idealizado também para o funcionário. Então não é perca de tempo, né? Exatamente. Você parar ali 1 hora, 30 minutos, dependendo do treinamento, do tipo de treinamento que vai ser realizado. Isso não é perca de tempo, é um ganho que você vai ter lá na frente. Com certeza. Tem uma frase que fala assim: é melhor treinar o colaborador ele ir embora do que não treinar ele ficar. Então, depois que eu aprendi isso, cara, por isso que todos os dias eu treino minha equipe, voltado sempre para a cultura da empresa. Sim. Para ele poder entender que a segurança, a gente tá falando aqui de segurança SST aqui, mas sua ideia é uma só vale para tudo, para ele entender lá que a segurança dele é preventiva. Isso. E não corretiva. Isso. Eu não quero que ele caia. Pelo contrário. Se, por exemplo, meu irmão, mais uma vez, tivesse sem essa autoconfiança, ele estaria hoje sem estar com esse problema de os dois punhos ter quebrado. Só pelo fato de não ter colocado um cinto. Um cinto. Que é algo tão rápido, onde também acontece muitos acidentes que o pessoal... vai ser um serviço rápido aqui, não vou colocar o EPI não vou colocar o material. Perfeito. Né? Vai ser o rapidinho, né? Perfeito. Trabalhar na prevenção, porque se a gente for tomar as medidas depois que acontece, fica muito fácil, né? Eu só vou realizar depois que eu tiver uma fiscalização, depois que acontecer, se acontecer um acidente eu falo contigo, mas não é bem assim. Se você trabalhar isso na prevenção, você vai ter muito mais ganho. Perfeito. E para você ter uma noção, Vitor, como a gente aqui é uma empresa, né, de educação empreendedora para empresários, a gente tem uma ferramenta que nós utilizamos aqui que é indicador de performance. Então, ou seja, não adianta só eu chegar para a pessoa e falar com ela, mas se eu não pontuar isso. A gente tem que ser uma escola. Eu entendi que a empresa ela tem que ser uma escola. E o colaborador, seja o dono, seja o estagiário, seja quem for, tem que estar o tempo todo estudando em desenvolvimento. Porque que acontece muito? O que é que nos ensina?
a gente poder fazer o ensino fundamental, o ensino médio, a gente passa, faz o vestibular, passa no vestibular, se forma, pega uma profissão, fica lá para sempre. Isso. Mas não esquece que dentro do trabalho que continua o estudo, né? Eu acho Isso. que o estudo não termina quando você se forma, pelo contrário, ele só inicia quando você está dentro do negócio Correto. trabalhando, né, cara? Correto, Mas não correto. esquece disso, por quê? Cara, é cultura. Cultura, né? Cultura. A Tudo é gente, cultura. como você falou, a gente foi criado nesse formato, né? De fazer todo o ensino fundamental, ensino médio, de chegar na faculdade, ter um bom emprego e parar. Ah, eu já estou formado, eu vou querer mais o quê? Eu não quero mais conhecimento, não. Eu já sei o que eu faço, já sei o que eu faço aqui, já domino minha área. Então, para mim, eu sou melhor e vou parar. E não é bem assim. É a partir do momento que a gente desenvolve, tem essa acessibilidade do nosso desenvolvimento, tanto profissional como também pessoal, que aí realmente a gente vai querer adquirir mais conhecimento. Pois é, cara. E foi. Eu tava conversando com os bastidores com você, né? Se não fosse o conhecimento, tinha quebrado. Mas não é quebrado uma empresa ou falir uma empresa, é quebrado mentalmente mesmo, né? Sim, sim. Porque a gente, mais uma vez, a gente não é treinado, a gente não é educado para ter uma empresa. Por isso que muita gente aí tem medo, não tem coragem de abrir um negócio. A gente, acredito eu que você também foi assim, foi na força e na coragem para abrir uma empresa, né, cara? É difícil, é difícil. Assim, no início, acredito como você, a gente vai muito sem informação, né? Vai na ideia de, tipo, quando eu vou trabalhar para mim, eu vou ter meu horário, né? Vou descansar quando eu quero. Enfim, vou trabalhar para mim, tudo vai ser de retorno para mim. Tem uma ideia superficial disso aí. Mas na prática mesmo, a gente vai aprendendo, infelizmente, aprende com o dia a dia, né? Não sei se infelizmente ou felizmente, mas aprende isso aí na prática, realmente fazendo, e ver que realmente não é bem assim. Mas aí isso é até bom que é quando você começa a desenvolver, né? Tanto profissionalmente como pessoal. Acho que a partir do momento que iniciei realmente esse trabalho com a SSO Consultoria Ocupacional, foi quando eu tive acho que eu evoluí aí uns 15 anos na minha idade mental, Sim. né? Então isso foi muito bom. Pois é, cara, que tem que ter realmente uma resiliência muito grande, ou seja, eu aprendi muito tardiamente que eu poderia precisar, que estava precisando de ajuda. Porque a gente tem competência, a gente tem vontade de crescer, a gente tem esforço, a gente gosta de trabalhar, mas fazer uma analogia aqui bem básica, bem simples, se todo mundo gostasse de trabalhar, como por exemplo o pedreiro, ele trabalha muito, cara, mas ele não é rico. Quando digo rico de mentalidade, ele não tem uma mente milionária, Isso. né? Então, para poder também compreender como foi que eu saí do buraco, fazer também outra analogia, como um alcoólatra. Eu, por exemplo, eu era um alcoólatra, ou seja, eu não sabia que era um alcoólatra. Em sentido de que eu não sabia que não sabia ser um empresário. Eu achava que eu era um empresário de sucesso, que Dominava. dominava as coisas, até eu cair do cavalo. Ou seja, até efetivamente, depois de quase 9 anos, que tem uma estatística que fala no Brasil que 80% das empresas elas fecham até 10 anos de vida. Então eu também entro nessa estatística, você tem noção disso. E aí foi quando digo, opa, eu realmente aqui preciso de ajuda. E aí, se eu soubesse que existia isso antes, como aqui a Ideia é uma só, é uma empresa de mentoria para empresários. Ou seja, nos últimos 3 anos eu investi mais de 150 mil reais no meu autodesenvolvimento, que é algo que a gente pode ensinar para um empresário em uma mentoria de 12 horas, por exemplo. Então, olha o quanto de tempo você não economiza. E às vezes a gente fica postergando isso. Ah, pô, depois eu faço. Ah, não, eu não preciso disso Tô sem agora. Tô tempo. sem tempo. Claro que tu tá sem tempo, foi o meu caso. Entendeu, Vitor? Eu também não tinha tempo, eu passava 12, 13 e ia pra aquele negócio desse burnout aí. Porque ia pra 12, 13, 14 horas de trabalho, mas trabalho esforçado, sem direcionamento. E Isso. isso quebra realmente muitas empresas, né? Quebra, quebra. De verdade, isso quebra. Tanto que a parte da segurança do trabalho, a gente trabalha nesse processo também, né? Não diretamente com o empresário, Sim. né? Mas diretamente com os funcionários. Questão de otimizar o seu tempo, né? Ali no serviço. A gente auxilia nesse processo também. Porque da mesma forma que o empresário, ele tem a sua fadiga, né?
o colaborador ele também tem. Sim. Então, a SSO Consultoria, a gente não consegue auxiliar diretamente o empresário nesse sentido. Mas os funcionários da sua equipe, sim, tá? E se você não tiver um pessoal com a mente, que hoje o corpo todo mundo tem, Sim. né? Você vai na academia ali, faz um preparo no seu corpo, tá tudo resolvido. E pensa que tá ótimo. Mas eu acredito que o primeiro passo que a gente tem que trabalhar é a nossa mente. Certeza. Sem isso aí, a gente não vai funcionar bem, não. Até você falou aí que no tempo viver a questão de tempo, né? Cara, no início também eu já tive fadiga, sem saber o que era fadiga. Eu tive uma dor de cabeça terrível, que eu passei 2 dias sem fazer nada. Eu ficava me perguntando, rapaz, eu vou morrer. Eu não sei o que é. Até quando eu procurei um médico, ele diz, ó, como é o teu horário? Como é o teu dia a dia? Eu chegava na empresa de 6 horas da manhã e saía de 10 da noite. Isso praticamente de segunda a sábado. Não tinha vida social, não. Sim. Tanto que eu tinha vários amigos, então acabei me afastando porque não tinha tempo de ter vida social. Realmente foquei no projeto inicialmente, mas como você falou, sem o direcionamento correto. Perfeito. Que depois que eu tive alguns problemas de saúde, foi quando realmente eu fui procurar ajuda. E aí, Vou chegando no limite, né, cara? tudo tem um limite, tudo tem um limite, né? A gente espera chegar no limite para tomar uma decisão, né? Para tomar um caminho certo a ser seguido. É a mesma coisa da segurança do trabalho, né? O pessoal espera acontecer alguma coisa, Perfeito. espera acontecer um acidente, espera ter uma fiscalização dentro da sua empresa para procurar ajuda. Quando se trabalhar com a prevenção, é o melhor caminho. Pois é, pessoal, a ideia é uma só. Trabalhe sempre com a prevenção. A partir do momento que você tiver com qualquer dúvida, você queira efetivamente aí saber um pouco mais como é o mundo empresarial, conta comigo, que eu tenho uma mentoria que vai te ensinar sobre domínio pessoal, cultura, gestão, tração, liderança, crescimento, planejamento estratégico, principalmente utilizar automação, né? E uma coisa que ajuda muita gente, né, cara? Ou seja, essa automação, essa tecnologia, você usa muito ou não? Uso muito. A gente está até fazendo alguns cursos relacionados à inteligência artificial, porque todo mundo pensa que inteligência artificial é só chat GPT, né, IA, Na enfim. verdade, até você compra algo na Amazon já é inteligência artificial, Isso, né? isso. Mas é muito mais do que isso, né? E nos auxilia bastante hoje na área de segurança do trabalho. A gente tem ferramentas para poder, até a questão dos riscos psicossociais, como é que a gente avalia se naquele ambiente de trabalho o cara tá com a sobrecarga de trabalho, se tá com a jornada excessiva. O funcionário ele não vai chegar assim e vai dizer que eu sofro assédio. Sim. Quem vai dizer isso? Ninguém vai dizer. Então, nós temos algumas ferramentas, né, que auxiliam para que a gente possa identificar que tipo de risco naquele ambiente está tendo, investigação relacionada a um acidente de trabalho. Então, a gente utiliza algumas ferramentas também. Então, a tecnologia hoje auxilia todo mundo. E isso aí também não tira a nossa área de segurança do trabalho desse segmento. Pelo contrário, né, cara? Eu entendo cada vez mais que a gente tá num mundo volátil, né? Tá no mundo VUCA. Ou seja, as coisas mudam rapidamente, né? Hoje é de uma forma, amanhã já tá de outra forma Verdade. totalmente diferente. Mas uma coisa é certa, nunca vai deixar de ter a participação humana no negócio. Então as pessoas precisam entender que o mundo está evoluindo e você também precisa evoluir, Isso. né? Então tem muitos trabalhos que hoje não existem mais. Por exemplo, o cobrador de ônibus. Já foi um dia, hoje não existe mais. Um caixa de supermercado, por exemplo, hoje ainda, pelo menos na minha visão, ainda tem por causa da cultura do Brasil. Mas se não, Mas porque você já vê que alguns supermercados já têm. como eu uso, ou Eu seja, também. eu não fico mais naquela fila enorme, cara. Eu vou lá Isso. no caixa de autoatendimento, Isso. que é muito mais rápido, muito mais prático, né? E você efetivamente aí tá utilizando ou não a tecnologia a teu favor, né? Isso. Porque time is money, né, cara? Tempo é dinheiro. É dinheiro ou não é? Isso, com certeza. E muitas pessoas pensam que a tecnologia veio para atrapalhar justamente, tá tirando empregos. Não, tá fazendo com que você se especialize em um campo determinado para poder evoluir também junto com o mercado. É que a partir do momento que eu sou operador de caixa, poxa, eu sei que a qualquer momento eu posso deixar de existir.
né, essa função aqui não vai ter mais. Então isso faz com que eu busque mais conhecimento, né, para que eu possa crescer junto com o Eu posso ser mercado. o gerente do mercado, ou eu posso ser um dono do supermercado. Isso, eu não vou ser mais operador de caixa, mas tem outras atividades aqui no mercado no qual eu posso desempenhar, eu posso desenvolver. Então, isso depende muito do profissional, Pois depende é. muito de você. Você falou E aí. acredito que a mentoria, né, vem para auxiliar nessa Exato. parte aí também. Exato, você falou aí sobre caixa. Toda vez que você fala de caixa, eu me lembro do meu primeiro trabalho CLT, que foi caixa da Lojas Americanas. Mas veja, a minha função era bom dia, boa tarde, boa noite, e passar um código de barra e o sistema lá lê o código e no final o cara recebeu o dinheiro e passar troco, né? Então eu quis evoluir. Nada contra o operador de caixa. Sim, Mas eu quis evoluir, eu quis poder justamente. Isso, olha, eu tô falando aqui de 20 anos atrás. Né? Ou seja, essa profissão, essa função de caixa ainda existe. sim, Ele tá falando aqui que poderá daqui ao time não existir mais. isso. Né? Existem caixas inteligentes aí na Europa. Eu nunca fui para a Europa, mas eu vejo aí os vídeos e tal. Mas eu vejo que o pessoal passa o seu próprio carrinho lá. O robô já lê Já tudo ali, identifica tudo que identifica, tem. já desconta da tua conta automaticamente, leva o negócio e chuva. Isso. Olha o tempo que, por exemplo, eu mesmo não vou para supermercado hoje, eu não faço mais feira, por exemplo, porque eu fiz um cálculo simples, Vitor. Quanto é que vale a minha hora? A minha hora vale X. Quanto tempo eu passo no supermercado? 3, 4 horas. Cara, 3, 4 horas eu posso fazer 4, 5, 7 vezes mais coisas do que eu estaria ali Isso. parado. E às vezes as pessoas não têm não para poder pensar. E você falou da mentoria, mas a mentoria serve para isso, para a gente poder justamente dar um start nas pessoas, como foi feito comigo, né? Então lá atrás, mais uma vez, eu tinha coisas que eu nem percebia. Tá na nossa cara muitas vezes, Vitor, a gente não consegue visualizar, Não, verdade. né? Na tua empresa lá, tu falou que tem 7 funcionários. Como é que tá a cultura da tua empresa hoje organizacional? Você bate muito na missão, na visão dos valores? Como é que tá lá? Sim, sim. A gente sempre tem reuniões. Não consigo ter reuniões diárias. Até porque na atividade, hoje lá no escritório, eu faço serviços externos, Sim, área comercial também, mas tem cerca de 80% desses funcionários trabalham externos, perfeito. né? Nós temos consultoria com algumas empresas, no qual em uma empresa eu estou um dia na semana, Sim, em outra empresa eu estou 3 dias na semana. Então eu tenho esses profissionais que realizam esse tipo de atividade, mas pelo menos uma vez na semana a gente está se reunindo e eu estou mostrando para o pessoal a nossa evolução empresarial e também buscando a evolução do profissional, sim, que é o ponto muito importante. Estou sempre avaliando em que cada ponto cada um precisa melhorar, em que cada ponto cada um é muito bom, sim. né? Então essas reuniões são muito importantes, até porque não é toda empresa, né, que o funcionário ele tem contato direto com o seu gestor, Perfeito. né? Então a gente consegue ter essa liberdade Sim, na nossa empresa, né? Os funcionários conseguem ter esse contato comigo diretamente, eu sempre deixo tudo bem aberto, né? Porque tem muita empresa aí, logicamente, de um porte bem maior, você sabe quem é o presidente, né? Mas não tem contato direto. Antes de chegar nele, sim. tem todo um processo a ser seguido. Eu falo muito aqui na empresa justamente que ter acesso é melhor que possuir. Então, o cara ter um acesso diretamente com o líder do negócio, o cara tem que Isso, evoluir muito, cara. isso. É uma oportunidade incrível da pessoa poder justamente entender, aprender com você, não cometer os mesmos erros que você cometeu, não falhar como a gente falha muito, né? Mas a gente tem coragem de realmente falhar mesmo para ver se o negócio dá certo. E claro, quanto mais tiver direcionamento, mais fácil, menos a gente corre o risco de falhar, né? Mas o cara realmente tendo esse acesso a gente é uma coisa incrível. Por exemplo, aqui na empresa mesmo, eu tô na minha meta é formar 12 líderes. Essa é a minha meta. Ou seja, eu tenho hoje 10 colaboradores, 4 líderes, 6 não são líderes ainda, mas eu tenho uma meta de ter 12. Por quê? Porque eu entendo que o meu guarda-chuva só realmente consigo levar 12. Voltado em quê? Um nexo com Jesus Cristo. Ele para mim é meu maior líder, é um líder que eu efetivamente sigo ele sem nenhum medo de errar. Então ele teve 12.
Então foi o máximo que ele pôde liderar. Então a minha ideia é a mesma ideia. É também ter 12. Então eu formei ano passado 4 líderes. Foi um ano inteiro de conversa semanal com cada um deles. Para a gente poder alinhar o planejamento, alinhar a visão estratégica. Porque muitas vezes, Vitor, a gente tem lá, né? Missão, visão, valores na parede. Mas a gente, como é líder, nem segue aquilo ali. Então, como Isso. é que você vai seguir? Como é que você quer que o colaborador siga um negócio que nem Se você você segue? segue, isso. Nós somos os espelhos. A empresa é a cara, tem aquele, a empresa é a cara do dono, Sim. né? Então, se você vê um colaborador, esse cara aqui não é muito bom, não. Esse funcionário aqui eu não gostei, é a cara do dono. Ele não é mais do que isso, não. Perfeito. Porque foi eu que contratei aquele funcionário para desempenhar a atividade. Não foi outra pessoa, né? Perfeito. Então, se eu não tiver funcionários capacitados, né, bem informados para desempenhar aquela atividade do seu segmento, possivelmente a sua empresa não vai ter um futuro muito bom. E tu acredita, Vitor, que você falou aí agora, a empresa é a cara do dono? Foi uma frase parecida com essa que me fez me libertar. Que a empresa é o reflexo do dono. Ou seja, eu só tolero aquilo que eu quero tolerar, algo que eu não sabia. Quantas vezes, não sei se você, mas eu pelo menos, quantas vezes eu fiquei ali tolerando um funcionário que chegava atrasado, funcionário que dava corpo mole, funcionário que dava desculpa. Ou seja, aquilo ali era o meu reflexo. Para o bem ou para o mal, aquilo ali é meu reflexo. Isso. Isso é muito duro o cara poder entender isso, né, cara? Cara, é difícil. No início, é difícil você ter funcionário, você como empresário, inicialmente, né? Porque você cria um vínculo com o funcionário. Você quer ter amizade, tal. E quando você percebe que o funcionário não está desempenhando a sua atividade corretamente, fica até difícil de você chegar e conversar sobre os fatos. Porque você não está criando mais um vínculo entre funcionário e o gestor. Está criando um vínculo de amizade. E muitas vezes isso pode atrapalhar na Demais. questão empresarial, né? Não quer dizer que eu estou falando aqui, você não pode ser amigo do seu funcionário. Lógico que pode, mas tem que ter as suas diferenças quando isso parte para a parte empresarial, para a parte do trabalho. Porque aí é fato que você, como você citou, eu vi a gente fazendo corpo mole e não falava, eu vi a gente chegando atrasado e não me dava nenhuma satisfação. Reflexo meu isso, né? Se isso está acontecendo é porque eu estou deixando acontecer. Pois é. É duro, cara, isso, mas a gente aprende, tá? A gente Isso, aprende. A isso. gente aprende a não tolerar mais. É o que eu efetivamente aprendi a executar na minha empresa. Ou seja, você tem noção, questão de horário mesmo. A gente iniciou falando assim, ó, a partir de tal dia a gente tem essa pontuação, esse indicador que é pontualidade. Então, se o cara chegava atrasado, eu colocava falta nele, mas ele continuava participando da aula. Então, imagina agora você na sala de aula, a pessoa está dando aula lá e chega aquele atrasado da aula, abre lá, interrompe a aula, etc e tal. A mesma coisa acontecia aqui. Uhum. E aí, eu comecei a comunicar durante a semana, disse, ó, pessoal, próxima semana quem chegar atrasado, leva a falta e não entra na aula. Vê. Então, na outra semana, eu passei a semana inteira comunicando isso. Então, as pessoas uns começaram a entender o negócio, outros continuaram a chegar atrasado. Uhum. Então, na outra semana, o cara não entrou mais na aula. Porque eu fechei a porta, disse que não entraria mais. Mas, em compensação, o cara ia trabalhar. Ou seja, ficava uma turma com treinamento, interessada, e outra turma só trabalhando. Uhum. Trabalhando, não sei, e entre aspas, que a gente não sabe. E aí foi quando eu tomei a terceira decisão. Tudo isso é cultura, tudo isso é educação. Isso. Que o cara, ele se chegar atrasado, ele não entra, leva a falta e também não pode bater o ponto para trabalhar. Só depois que terminar a aula. Isso. Então, cara, isso foi, sabe, o remédio. Ou seja, a partir daquele momento, ninguém mais começou a chegar atrasado, cara. E quem chegava atrasado ainda tinha uma marca. Ou seja, como se fosse uma advertência por escrito. Ou seja, é o combinado. Eu chamei aqui de um combinado. Então, peraí. Vitor, tu chegou aqui atrasado 3 dias. Vamos combinar que amanhã o apartamento não chega mais atrasado?
Vamos combinar isso? Ok, vamos combinar. O que é que você vai fazer para que isso não aconteça? Eu vou sair mais cedo de casa. Então a gente faz o combinado. Por quê? Porque se por acaso acontecer de novo, e claro, tem as exceções, choveu muito, etc., mas é uma justificativa. Sim. Mas se o cara chegou atrasado de novo por nenhum motivo, eu digo, pai, a gente não combinou? Algo rotineiro, né? Né? A gente não combinou, cara? Entendeu? Então, o combinado não sai caro. É algo que cada vez mais eu aprendo e vejo que é algo que é surreal, é libertador, velho. Quando você combina o negócio com as pessoas, porque muitas das vezes eu vejo isso, Vitor. Você falou questão de amizade. Amigos, negócios à parte, Correto. Isso. né? Não quer dizer que a gente não tem que ter o lance de amizade. Até porque, por exemplo, na minha empresa hoje eu tenho um plano de carreira. O cara pode virar meu sócio. O cara não pode virar meu sócio se não é meu amigo. Né? Porque Isso. sociedade, eu preciso confiar na pessoa, Isso. preciso conviver com a pessoa, preciso realmente saber quem é, porque sociedade no final, cara, é um casamento. É. Né? Então, Verdade. se o cara não se o cara não separar essas coisas, se o cara realmente não compreender que uma cultura ela é a base de tudo, a gente fica rodando atrás do rabo, cara. É impressionante isso. E a cultura começa a partir do gestor, né? Do principal ponto Sim. na empresa. Porque se você for esperar isso do funcionário, isso não vai acontecer. Exato. Então tem que partir primeiro do empresário. Poxa, a empresa é sua. Você que tem que tomar a iniciativa de como você quer seguir a sua empresa. Se você quer seguir do jeito que estava, da forma errada, Sim. né, entre parênteses, você vai seguir, mas todo mundo vai lhe acompanhar nesse formato. Exato. Mas se você se organizar, né, e pegar a ideia uma só, né, e seguir o correto ali, você vai ver que a sua produtividade com certeza aumentou com isso, Sim. né? Os valores da empresa aumentaram com relação a isso. Os funcionários, a produtividade aumentou bastante. E hoje, se você chegar, aposto que você chegar. O horário do pessoal aqui é de 8 às 18. Mas se você chegar e dizer, ó, eu preciso que amanhã chegue às 6, porque eu tô com uma certa demanda, tô com uma situação assim, vai estar todo mundo aqui, porque a equipe vai estar junto com você. Perfeito. Então, isso vai ser muito aí da gestão que você vai realizar. Isso é a cultura, isso é o engajamento, isso é alinhamento, cara. É Isso. coisa E importante. não é do dia para noite, não, né? Não é. É algo contínuo. Sabe por que não é, Vitor? Isso, mais uma vez, aqui é algo prático. O que eu falo aqui é algo prático, não é algo que a gente é palestrante, não, é o que a gente vive, né? Então, em 2021 eu já falei, em 2022 eu entendi que as pessoas que estavam aqui não eram as mesmas que iam levar para o próximo nível. Então, para você ter noção, em 2022 eu mudei cerca de 90% do time, cara. Você tem noção, né? Muitos eu conversei, a gente chegou em alinhamento, a pessoa realmente viu que não queria fazer aquilo. Muita gente trabalha, cara, só por causa do dinheiro. Só para receber o salário no final do mês. Entendeu? Então isso é muito ruim para a organização, para a visão de uma empresa. Então, a partir daquele momento, o meu turnover caiu drasticamente, porque mudava aqui 4, 5 pessoas por ano. 2022 foi um marco, onde eu troquei 90%. De lá para cá, é uma pessoa que sai, sabe? É porque realmente arrumou algo melhor, ou abriu a sua empresa para fazer o seu sonho ser realizado. E que massa, né? E Que massa que isso aconteceu. Que massa que isso acontece com alguns... Todo o conhecimento que eu adquiri e venho adquirindo na minha vida profissional, eu repasso isso para minha equipe, né? Eu não me omito das informações, que eu não quero que depois chegue lá, Vitor entende muito, mas ele não passa o conhecimento. Bicho, achar massa assim, uma pessoa que trabalha comigo hoje abrir uma empresa do mesmo ramo. Sim. E seguir, ver que aquele cara tem uma visão diferente, né? Ele é um profissional que não é para estar comigo não, realmente. Ele vai seguir o seu passo. Tendo valores éticos, né, irmão? Correto. Ótimo, né? Isso. Mas você fez a limpeza de cerca de 90% da equipe, muitas vezes até por entendimento de... Não estou dizendo que foi o seu caso, mas a gente não adota plano de carreira. Eu não tenho plano de carreira na minha empresa. Bicho, o pessoal vai chegar, só vai vir para fazer o seu ali, sem expectativa de crescimento. Isso pode ser ruim. Muito ruim. Tá? Isso pode ser ruim para você. Então, a pessoa vai vir, vai fazer o seu que tiver que fazer ali, na boa ou na má vontade, e depois vai-se embora. Pois é. Quando você tem uma gestão no qual você monta todo um planejamento para sua equipe, o pessoal, rapaz, eu tô aqui hoje como operador de caixa. Mas eu sei que se eu trabalhar, fizer o certo, me desempenhar, me desenvolver aqui dentro da empresa, eu vou ser gerente dessa loja.
E você mesmo cria oportunidade, né, cara? Você tem que entender isso. Porque, veja, como é que eu vou abrir uma oportunidade de gerente se a empresa não cresce? É uma coisa óbvia, Isso. né? Então, às vezes o cara só fica esperando as coisas acontecer, mas ele não Mas ele faz. não. Então, se ele não faz, não vai surgir a vaga para ele, Isso, né, cara? isso. Eu sou Vai muito, lógico, da gestão da empresa, mas vai também do agir do profissional que está ali com você, né? Do seu colaborador. Se ele fizer só o feijão com arroz, ele vai desenvolver, lógico, né? Vai ter o seu crescimento, mas se ele fizer o feijão com arroz e lasanha, rapaz, é isso aí. vai dar tanto o pulo profissional dele, como também vai expandir a sua empresa. E aí é quando surgem as oportunidades. Show. Relacionado ao profissional, né? Quanto tempo tu tem de empresa já, Del, com a SSO, cara? Eu iniciei com a SSO em 2018. Né? Tá com 7 anos no mercado. Mas a gente veio realmente ter uma evolução melhor, né, na empresa após a Covid. Sim. Né, após o período aí da Covid, e não foi nada específico, porque o período da Covid precisou de atividades relacionadas à segurança do trabalho. Não foi nada disso. Foi realmente a busca no mercado, a gente começou a entender um pouco mais como estava o funcionamento do mercado, foi quando a gente realmente expandiu um pouco mais. E também a legislação entrou meio que em vigor, né? Também a questão né? do E-Social, também quando entrou em vigor, né, realmente fiscalizando as empresas, então isso aí realmente deu um boom, né, na parte de segurança do trabalho. Realmente foi muito bom, não só para a minha empresa, mas para todos os outros que trabalham nessa área. Realmente melhorou bastante. E é o importante e é bom que só sobrevive aqueles que são os melhores, né? Porque o boom acontece, muita gente abre a sua empresa sem Correto. ter conhecimento nenhum do que é uma empresa, do que é educação financeira, de como funcionam as coisas, e aproveita aquele boom ali e vai. Depois é porque entende, muitos colegas da área fizeram isso. Vai ter o E-Social. Então iniciaram sua jornada aí na área de segurança e pegaram aquele processo inicial, só que tem um boom, mas depois vai estabilizar. Então muitas pessoas entendem que o boom vai continuar por 2, 3 anos, não. O boom vai ser aquele período ali de 3 meses, 4 meses, 6 no máximo. E vai depender como você vai se desenvolver naquele período. E aí muitas pessoas continuam e outras seguem no foco. Massa. A gente tá chegando aqui na final já do nosso podcast, cara. Eu queria fazer uma pergunta para você final, que é: o que é que Vitor visualiza, Vitor, pessoa física e como SSO aí daqui a 3, 5 anos? Como é que tá aí o mercado? Como é que vai estar o Vitor? Cara, eu penso até um período menor, tá? Até um período menor. Eu penso, tô com um projeto de expandir a empresa para um outro município aqui no estado. Então, logicamente, isso depende de equipe, né? Mas eu visualizo hoje a SSO daqui pelo menos a 2 anos vai estar bem maior do que é hoje, tá? E a gente também planeja abrir uma clínica, né? Tá com um projeto junto com o nosso médico do trabalho da gente abrir uma clínica aqui na região metropolitana do Recife. Então, possivelmente aí vai ser um fator, né, de crescimento muito grande profissional. E, logicamente, quando a gente cresce profissionalmente, a nossa vida pessoal também vai junto. Mas nesse processo aí de 2 anos, eu penso no Vitor, na SSO Consultoria Ocupacional. A gente tem que hoje nós temos um escritório, Sim. né, mais relacionado à área de consultoria, como documentações, fiscalizações, apesar de já atender na parte dos exames, mas a gente quer ter um planejamento de ter um ponto fixo, né, para atender a questão dos exames. Show de bola. Isso é muito importante, cara, porque é o seguinte, a gente quando começa a se amadurecer como empresário, a gente tem que começar a ver o ecossistema, né? Então, como você falou aí, uma clínica tem tudo a ver com a SSO, Correto. né? Uma consultoria relacionada à segurança do trabalho também tem a ver. Então, você Isso. pode justamente criar várias empresas para alimentar esse segmento, né, cara? Isso. Tanto que a gente, não só relacionado à segurança do trabalho, a gente vê um leque muito aberto. Sim. Por exemplo, quem trabalha com jardinagem, né? O cara não trabalha só relacionado ele pode abrir o leque e fazer manutenção predial, que já agrega a sua atividade, né? Então, a mesma coisa a segurança do trabalho.
Eu agrego a questão da consultoria no meu ramo, mas também a questão da clínica. Hoje você já encontra aí clínicas populares que realizam exames, não precisa ser relacionado à segurança do trabalho, Sim, não. sim, perfeito. Mas eu estou precisando de uma consulta médica, o atendimento público não está me atendendo legal, então tem essas clínicas populares que conseguem atender, então a gente planeja isso também na nossa clínica, né? Ter várias especialidades, cardiologista, médico clínico, enfim, várias profissionais, né? Porque já vai abranger um pouco mais aí da empresa, vai abrir o leque, né? Para outras oportunidades. Show. E você que é empresário, se você não entendeu, o Vitor ele não é médico. Ele não precisa ser médico para poder abrir uma clínica. Então, o empresário é aquele que efetivamente é o empreendedor, aquele que tem coragem, Isso. aquele que realmente sabe se relacionar com as pessoas habilitadas para tal. E você, como líder, efetivamente aí expandir o negócio e cada vez mais entender que esse lance de patrão aqui no Brasil tem que acabar esse preconceito. Pelo contrário, o patrão, o pessoal fala, porque ainda o pessoal fala de patrão, mas vocês também que falam de patrão, me lembro do negócio da época lá de trás, de heretania hereditária, Isso, negócio assim, enfim. Mas já tem que entender que a gente, como empreendedor, como empresário, é o que sustenta esse país, né, cara? Então, veja, você falando aqui que poderá, que tá pensando aqui em abrir uma clínica, quantos empregos você não vai gerar? Quantos impostos você não vai pagar? E, principalmente, quantas pessoas você não vai ajudar, né, cara? Pois é, hoje eu já até costumo dizer que eu ajudo, além da minha família, eu ajudo 7 famílias, né? E tendo uma visão de crescer, eu posso ajudar bem mais. E isso não vai melhorar só para mim, não. Isso vai melhorar para o país. Porque a pessoa que trabalha comigo no final de semana, ela vai dar uma volta e vai comprar na barraca do Zé, né? Que o Zé já está adquirindo de outro fornecedor. Isso eu estou fazendo a economia girar dentro do meu Exatamente. país e até fora, Sim. né? Porque tem pessoas que trabalham comigo que têm um poder aquisitivo maior, conseguem viajar para fora do país, enfim. Então, o empreendedorismo também causa isso na nossa sociedade, né? Só basta a gente ter o governo, né, nos auxiliar um pouco mais para que a gente possa desenvolver ainda mais. E é isso, pessoal. Quem gostou, curte, comenta, compartilha esse episódio maravilhoso. Mais uma vez, Vitor, brigadão aí por você ter vindo. Brigadão por você poder mostrar aí o que é que você faz com a SSO Consultoria e fortalecer ainda mais, cada vez mais aqui, o empresário, o empreendedor do Brasil que leva esse governo aí, tudo que a gente faz aqui nas costas, que são os pequenos e médios empreendedores que sustentam esse país, de verdade. Com Parabéns, cara. certeza. Agradeço mais uma vez o convite, tá, Rodolfo? Fico aí à disposição. Se quiser a terceira vez, eu tô aí junto novamente. Música do Fantástico. Agradeço a oportunidade, tá, de poder estar conversando com você aqui, não só relacionado à minha área, mas também a gente trocou uma ideia legal aqui. E o que precisar aí tô à disposição para a gente poder tirar dúvidas, enfim, não só relacionado à minha área, mas bater aquele papo legal. Beleza, pessoal? É isso, pessoal. Fica aí mais um episódio para vocês. A ideia é uma só.